Big Ideia. Oferecimento Sistema Fieng. A força de quem faz. Oi, o Big Ideia tá no ar e o programa hoje é sobre robótica. Pra quem acha que o assunto é só pra especialista, nananina não, tá muito enganado. Eu não conheço uma pessoa que não usa robótica no seu dia a dia. E as novas gerações já sabem, já estão de olho nisso e estão criando ideias muito interessantes. Hoje eu vou falar com quem entende muito do assunto e com quem tá só começando também. Vem comigo! Até algum tempo atrás eu achava que robótica era coisa de especialista, gente. Mas eu acho que essa realidade tá mudando, ou já mudou, não sei. E quem vai me contar é o Fábio Veras. E aí, Letícia, tudo bem? Tudo bem, e você, Fábio? Bom, é exatamente... Eu tô errada? Não, é exatamente isso. Hoje em dia, as crianças estão tendo técnicas de programação. Pra gente que é leigo, a programação, na verdade, é a linguagem da matemática, porque são equações, códigos que dão a funcionalidade ao computador, que dão a funcionalidade a um aplicativo. Então, em vez de você escrever em português, faça isso, são os códigos da matemática. E se antigamente a gente não tinha acesso a essas coisas, hoje, cada vez mais, muito mais crianças estão tendo acesso a isso. Aqui em Belo Horizonte já existem algumas escolas que ensinam programação para crianças. O meu filho tem aula de noções de lógica de programação desde os 5 anos de idade, porque a escola onde ele estuda tem isso. O que isso significa? Que, diferente da nossa geração, que tem mais de 20, 25 anos, essa galera vai chegar daqui a 5, daqui a 10, 15 anos com outro nível de sofisticação para interagir com o mundo digital. E a robótica nada mais é do que a programação de um robô para fazer um movimento. Mas ela tem muitas outras aplicações. Esse é o robô desenhista. Ele foi programado pela equipe do Senai para efetuar desenhos que são escolhidos pelas pessoas. Ele é um robô industrial que foi programado para uma forma de interação com o público. Então é o mesmo robô que é utilizado na indústria para tarefas de solda, pintura e montagem. O robô é um programa gerando um comando através de um software para um movimento de um objeto inanimado. Se esse objeto tem a forma de um robô e fala, ele é um robô daquele jeito que a gente conhece. Mas dentro das indústrias, você tem robôs incríveis produzindo carros, colocando chapas numa forma de pré-fabricação, implementando peças. Então, na verdade, isso também é um robô. E quando a gente fala da indústria 4.0, que é a indústria mais sofisticada, a indústria mais automatizada, é aquela que contém um conjunto de robôs também. O céu é o limite quando se fala em inovação na área de robótica. Quando a gente acha que tudo já foi criado, ainda tem muito mais por vir. Vocês acreditam que um dos donos do Google tem um cão robô? Ele se chama Spot e já foi testado pelas Forças Armadas dos Estados Unidos no reconhecimento de áreas consideradas perigosas. Ele já recebeu um reforço para não perder o equilíbrio em caso de pancadas e já é capaz de pular obstáculos. Tem sido testado também drones, que fazem entrega dos correios, boneca japonesa que ensina novos passos de dança, o robô Gita, que segue o dono aonde ele for, carregando seu casaco, documentos, carregador de celular e tem até assistente virtual doméstica. Gente, a Zuma é capaz de controlar os eletrodomésticos da casa, apagar as luzes e acordar os moradores na hora que eles programarem. Ela dá notícia da sua própria casa 24 horas. E vem do Google também o Atlas, um robô que consegue se levantar sozinho do chão, carregar caixas e abrir portas. Ele tem 1,75 m de altura e pesa 81 quilos. Bom, se fosse um homem de verdade, não seria nada mal, hein? Qual será a próxima invenção que vem por aí?
Me conta, Fábio, como é que a gente incentiva essas crianças de hoje para esse mundo, para abrir a cabeça delas? Eu acho que o pai e a mãe, sobretudo, tem que entender que eles não podem fazer do seu olhar sobre o passado o filtro sobre a visão do futuro dos filhos dele. Porque o que eles não tiveram, na verdade, os filhos já têm condição de ter. Hoje no YouTube, inclusive em escolas particulares, você já tem noções de programação. Mas, na verdade, existe um início adequado para isso, que é quando a criança já tem uma certa noção matemática. E é muito importante dizer que ela não precisa ser um gênio em matemática para curtir programação. Não. Você tem o Scratch, você tem algumas metodologias muito legais disponíveis na internet para começar a brincar com isso. Quando o Senai faz um torneio de robótica, quando o SESI ensina programação para crianças na sua rede de escolas, na verdade a gente está começando a dialogar. E aí que essa matéria é muito legal que vocês estão fazendo, de ver o torneio de futebol, de ver o movimento do carrinho robô, porque é isso que atrai a criança para entrar nesse mundo da programação. Mas tem outros caminhos da programação, a robótica é um deles. Robótica para mim é uma coisa que é um grande diferencial na minha vida. Eu acho que isso mudou muito em todos os aspectos da minha história. Robótica não é ficção científica. A gente ainda está engatinhando no sentido de robótica, mas a gente está conseguindo desenvolver aos poucos. Então, robótica nada mais é que a criação de robô, deixando os processos deles mais automatizados para realizar ações humanas, né? A robótica na minha vida, ela ajudou a escolher a profissão. Eu, quando entrei na robótica, eu decidi que era isso que eu gostava, que era isso que eu amava. Eu vi o futuro e eu escolhi fazer controle e automação por eu gostar dessa parte e ser algo que vai me ajudar muito no futuro. Eu enxergo a evolução da robótica como algo extremamente positivo para a humanidade. Esse misticismo de que os robôs podem substituir os humanos, eu creio que não, mas eu creio que eles vão caminhar juntos. Fábio, tem um robô diferente chamado Eva, você conhece? Conheço, é muito bacana. Pois é, eu acho que o pessoal que tá em casa não, e nós cobrimos tudo no torneio de robótica. Vamos conferir? Nós estamos aqui com novidades, né? Duas novidades no stand, onde a gente tem a impressora 3D, tá? Que é construída no Senai, e também a Eva, que é um robô humanoide construído no Senai também, a partir das impressoras 3D. Basicamente, nós temos aqui 27 motores, uma câmera localizada no olho direito, um Kinect e uma série de sensores para poder detectar movimento. O robô Nico, ele é uma atividade lúdica que usa um braço robótico industrial programado a partir de um PLC para jogar com o visitante o jogo da velha. Tudo começa com uma boa ideia. E o Lucas, da startup Craftec, tá aqui para me provar que eu não tô mentindo. Fala sério, Lucas. Qual que é a sua grande ideia? Então, a Craftec, ela surgiu para mostrar para as pessoas que a tecnologia da impressão 3D, ela já chegou num ponto em que ela é acessível para pessoas físicas mesmo e empresas de pequeno porte e startups, de um jeito que você pode imprimir em 3D para o seu projeto e tudo com uma rapidez muito grande e um preço muito baixo. Ô Lucas, me explica direito. Fala pro pessoal que não entendeu nada disso. A impressão 3D não é coisa lá das grandes empresas? Como é que eu vou fazer isso funcionar? Não, isso é coisa da década de 80. Isso assim. Você jura? É, coisa da década de 80. Ela surgiu, assim, há 30 anos atrás, né? E até pouquíssimo tempo mesmo, até coisa de 5 anos atrás, ela ainda era reservada para esse tipo de indústria grande. Só que agora ela já está acessível para pequenas empresas por causa do processo do desenvolvimento de novas impressoras baratas e processos e materiais baratos mesmo. Então a gente consegue, a partir do momento que as pessoas tenham conhecimento da tecnologia e saibam trabalhar com essa tecnologia, a gente consegue diminuir o custo das impressões de uma maneira muito grande, entendeu? Eu sei que você consegue fazer, vamos supor, uma maquetezinha de uma casa. Eu vou construir uma casa e eu consigo construir uma maquete numa impressora 3D. Sim. Que é uma coisa meio, pra vocês, né? Simples.
Sim, pra mim. pra gente é até simples. O negócio é que justamente a gente, como a Craftec, a gente tem essa coisa de ensinar para as pessoas o que é a impressão 3D e como utilizar a impressão 3D, justamente para ser possível fazer esse tipo de coisa. Por quê? Arquitetos, por exemplo, usam alguns tipos de programa que eles conseguem, a gente consegue imprimir as peças em 3D, só que elas precisam de alguns ajustes até elas poderem ser impressas. Então, o nosso papel é de realmente botar esse conhecimento na cabeça das pessoas de como elas vão conseguir fazer o projeto delas de uma forma que elas consigam imprimir em 3D, que aí elas vão economizar muito dinheiro com isso. Peraí, a sua startup, então, ela tanto ensina quem quer aprender, vamos supor, eu compro uma impressora 3D, só que eu não sei utilizar ela. Eu sei que é mais barato, que vai diminuir meus custos, mas eu não sei utilizar. Você vai me dar um curso disso? Sim, sim. A gente fornece cursos para impressão 3D, inclusive o curso que a gente está ministrando agora, a primeira aula dele os alunos aprendem a montar a sua própria impressora 3D do zero, com um kit básico, uma impressora open source, as pessoas montam essa impressora e nas aulas seguintes elas vão calibrando, até na última aula elas imprimem um produto completo. Tudo, na verdade, começou com um dos meus sócios, o Breno, que ele sempre foi, assim, vidrado nessa cultura de do it yourself, né, do faça você mesmo. Como ele é engenheiro mecatrônico, ele ficou fascinado com a tecnologia da impressão 3D. Aí ele juntou, viu que nossas competências se alinhavam muito bem, e a gente juntou para fazer para de fato botar esse projeto para frente. Então foi uma coisa que a gente foi pegando o mercado com o tempo, assim, foi fornecendo serviço e a gente foi vendo as carências desse mercado, num processo mesmo de atender e ter um tato, assim. As pessoas têm que pensar no que era a computação na década de 80, por exemplo. Que a década de 80, quem tinha computador era o quê? Aquele cara que trabalhava com tecnologia, um paizão assim, que já tinha um conhecimento, ele comprava um computador bem limitado, que ele era uma coisa mais por hobby mesmo, as pessoas gostavam de mexer isso por hobby. É exatamente o que está acontecendo com a impressão 3D hoje em dia. E pouca gente sabe, mas os robôs foram inventados muito antes do que todo mundo imagina. Dizem que os gregos e romanos já tinham pensado em alguma coisa do tipo, mas não temos nenhum registro dessa época. Leonardo da Vinci, em 1495, já tinha esboçado planos para a criação de um robô, mas nada foi concretizado. Já na Idade Média, alguns relógios tinham parte de suas engrenagens automatizadas, mas foi no século XVIII, com a expansão do conhecimento em mecânica, que novas peças foram criadas e o francês Jacques Vaucanson deu vida ao primeiro robô biomecânico, uma figura humana que tocava flauta. Aí veio a Revolução Industrial com vários modelos de máquinas que substituíram o homem em diversas funções. Em 1920, começou a se usar de fato o termo robô, que vem de uma palavra eslava que significa algo como trabalho forçado ou monótono. Até leis para robótica já foram criadas. Acredita? O robô não pode ferir a um ser humano. Deve obedecer todas as regras, mas ao mesmo tempo proteger a sua própria existência. Que loucura, né? Eu acho que algumas leis já não estão sendo mais seguidas, porque tem muita máquina substituindo ou mandando em muito homem, não é não? A computação, quando ela surgiu, era uma coisa muito cara, era restritiva. Só que hoje em dia, qualquer um tem um celular, qualquer um tem um computador, qualquer um tem um notebook. Mesma coisa com a impressão 3D. Ela, até pouco tempo atrás, só fazia coisas específicas. Só que hoje em dia, ela já consegue fazer uma gama de coisas que é, assim, enorme. Então, ela consegue ser uma coisa para você ter na sua casa e ter uma impressora, igual você tem uma impressora de papel, ter uma impressora que faz coisas para você ajudar na sua casa. Uma coisa para colocar um celular, você faz um projeto no tamanho do seu celular e bota ele do lado da sua tomada para carregar, por exemplo, uma coisa que você nunca ia conseguir encontrar para comprar. Você pode fazer você mesmo, colocar para imprimir e aquilo tá pronto. Ai, Lucas, eu tô pensando num tanto de coisas pra você fazer pra mim, você faz. Tá pensando no pinguim. Tô pensando no pinguim. Você prometeu. Vai acontecer. Você prometeu e está gravado. Todo mundo tá de prova, viu, gente? Cobra dele também. Vamos colocar redes sociais suas, tudo aqui pro pessoal ficar fazendo pressão. Pode que eu vou cobrar o pinguim.
Então, robótica é um conceito muito amplo que tem a ver com a robotização dos objetos, né? Uma roupa que fica fria e que fica quente, um óculos que te dá uma imagem de computador. Tudo isso é um processo que a gente chama de robotização, mas que começa para as crianças com Lego e com o torneio de robótica. É a maneira mais simples e bacana deles entenderem isso. O futuro já chegou e, na verdade, a gente tem que se preparar para ele com uma rapidez cada vez maior. Gente, se algum tempo atrás a gente nem fazia ideia de que hoje existiria uma impressora 3D, imagina o que tem por vir. Tem uma meninada cheia de boas ideias e eu quero conferir. Vamos lá. Eu imprimiria alguma coisa que tentasse responder a um problema social. Um filtro de água para tornar a água potável acessível para a população de baixa renda. Se eu pudesse imprimir qualquer coisa na impressora 3D, eu imprimiria minha casa inteira, mobiliaria ela toda pela impressora 3D. Umas joias piercing personalizadas, tipo assim, pro septo, uma coisa mais assim, com a minha cara, uma coisa mais desenhada, um alargador diferente, um colar, alguma coisa assim. Alguma coisa de comida, podia ser também, né? Seria legal. Eu acho que seria legal capinha de celular, bem style, assim, do meu jeito, que eu vou criar. Acho que seria bem bacana. Eu imprimiria um par de óculos, então, porque a gente vive trocando de óculos, né? De ano em ano eu tenho que trocar de óculos, então eu imprimiria um par de óculos. Muito legal, né, Lucas? Você imaginou quando você era pequeno lá, você era igual esses meninos que montavam pecinhas e, sei lá, brincava com Lego? Tinha alguma coisa assim? Sim, sim. Acho que toda criança ela tem esse fascínio em criar coisas, né? Em montar coisas, até esses bloquinhos. Não só Lego, né? Esses bloquinhos. Eu lembro de uns bloquinhos de madeira que era azul e vermelho também, brincava demais. E a gente nunca imagina, né? Onde que vai parar. Onde é que eu, por exemplo, estaria trabalhando, criando coisas, né? Só que através da tecnologia. Não só da imaginação, a imaginação atrelada à tecnologia, né? Que eu acho muito importante esse link. Esse estímulo é muito importante, né, na infância. Dos nossos pais, das pessoas que nos cercam, incentivar isso. E hoje, mais do que nunca, a gente sabe que tá muito na onda e a gente não pode tirar menino de brincar com tecnologia, não. A gente não pode mais proibir, a gente pode limitar talvez o tempo, mas proibir não pode mais não, né? De forma alguma. Quanto mais tecnologia, a gente já percebeu que, assim, claro que de maneira saudável, mas quanto mais, deixa o menino, se ele te mostrar interesse, incentiva, porque é isso mesmo, assim, quanto mais o menino conseguir absorver essas ideias, assim, mais a tecnologia vai avançar mesmo, porque a nova geração ela tem que vir para mudar mesmo, para incentivar essa mudança. E o que você dá de dica para alguém ter uma boa ideia como você? Então, na verdade, para você ter uma boa ideia, você precisa, primeiramente, de força de vontade, segundo é uma pesquisa, e o terceiro é fazer. Porque não adianta falar que vai fazer. Você não fala, eu vou fazer um bolo. Você faz o bolo e depois fala, eu fiz um bolo, olha aqui, um bolo. Então, assim, tem que fazer. O negócio é botar a cara e fazer mesmo. Então, pessoal, vocês viram que eu fiquei boquiaberta aqui com tanta coisa diferente que tá pra acontecer e, pra falar bem a verdade, já tá começando a acontecer, né, Fábio? O futuro tá aí e a gente é que vai criar ele. Então, participa, pega, amassa e cria também, gente. O Big Ideia volta semana que vem com muita inovação, muita tecnologia e muita diversão também que a gente gosta. Um beijo e até lá!